E hoje a gente volta a esse assunto porque essa última semana ebuliu, né, novamente a questão do impeachment. Primeiro, com as pataquadas do presidente em exercício da Câmara, revogando, desrevogando, pedindo desculpa, dando impeachment do impeachment do impeachment, e voltando tudo nas mesmas, e no que hoje culminou na saída da nossa presidente, né, no afastamento da presidente Dilma, para que o Senado julgue o processo de impeachment para afastá-la definitivamente ou não. Começando pelo nosso convidado, né, dando prioridade para você, Lucas, como que você observa esse cenário político brasileiro? A gente já falou em outras ocasiões da polaridade, né, já falamos outras ocasiões sobre o impeachment propriamente dito da presidente Dilma, mas hoje a gente vê um sentimento, acho, de ressaca moral com essa situação toda. Principalmente com a entrada do Maranhão e aquela patifaria de dar prosseguimento ou não dá. Isso dá não dá um aspecto de que todo esse processo está meio que manchado, porque ele é mais por motivações políticas do que por um crime propriamente dito? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, é interessante que eu tenho dito uma frase há algum tempo, que é: os nossos políticos são os melhores do mundo, cara. Eu tenho convicção disso, que a gente tem os melhores políticos do mundo. O pensamento é o seguinte: se o político ele representa o povo, nossos políticos são muito bons. Porque estão representando muito bem o povo. O que a gente viu na Câmara dos Deputados, o que a gente viu no Senado, o que a gente está vendo nesse processo de impeachment é um reflexo do povo. A gente vê o povo que está falando assim: bom, se não for do meu jeito, eu vou fazer um show aqui. Então, se não for do meu jeito, e aí tem até a ver com os outros temas que foram colocados lá na página, né? Se não for do meu jeito, eu paro a avenida. Se não for do meu jeito, eu tiro o presidente. Se não for, e aí toda essa disputa pelo poder é toda uma disputa egocêntrica, né? Ninguém está pensando assim: bom, eu tenho um projeto para o país que é um projeto que eu acredito que é viável, então eu quero sentar com os meus oponentes e eu quero dialogar com eles para saber como nós dois juntos podemos produzir um Brasil melhor. Não. É assim, o meu diferente pensa de um jeito e aí eu quero que ele saia do poder porque não é o jeito que eu penso. Então não é o jeito que eu gosto. Acho que acima do impeachment ou dessa palhaçada que tá, né, eu gosto sempre de trazer a reflexão, tipo assim: o que esse governo está refletindo que está em nós que somos povo? Eu acho que eu preciso aprender a perder nas minhas relações. Eu preciso aprender que o outro, diferente de mim, ele pode sim ter a palavra final e eu preciso aprender a conviver com a diferença. Porque senão, se eu não aprender a conviver com a diferença, eu não posso reclamar do PMDB e do PT brigando igual criança. Então, eu não posso fazer isso. Eu preciso também aplicar isso para minha vida. Uhum. Lucas Vieira, você consegue enxergar dentro desse processo alguma possibilidade de uma caminhada para frente, da gente realmente ter uma evolução com a entrada desse novo governo, ou é mais ou menos o que o Lucas já falou aí, é só uma disputa por poder e na verdade pouco importa o que está sendo feito pelo Então, povo? Assim, eu sempre tendo a fazer um discurso sempre de esperança. Sempre de poder confiar e de poder acreditar e tal. Mas o cenário no Brasil político, ele tende ao pessimismo o tempo todo. É muito difícil a gente conseguir ter esperança. Eu lembro de Rubem Alves. Rubem Alves, uma vez no programa Provocações, ele foi perguntado se ele não era muito otimista. Ele já era um senhor, conhecia muito da vida, e se ele não era muito otimista. E aí ele respondeu assim que não, que o pessimista, ele lê a realidade sempre puxando para o lado negativo. O otimista, ele enxerga a realidade e diz: com essa realidade aqui, o cenário futuro só pode ser positivo. Já a pessoa que tem esperança, ela olha sempre para o futuro apesar de. Então eu gosto de olhar para o futuro do nosso país apesar do que está acontecendo, apesar de. Mas o cenário é triste, é pessimista. O que o Lucas Ribeiro falou, concordo plenamente. O Robles também colocou algo bem parecido com isso nas redes sociais dele há um tempo, dizendo que aquilo que a gente está vendo na televisão e no cenário político brasileiro é um espelho da nossa própria alma. Eu tendo
a sempre olhar, vocês sabem, eu não sou teólogo nem nada, mas tenho um coração de pastor, e eu tendo sempre a olhar o coração das pessoas, a alma das pessoas, em meio ao que está acontecendo no país. O que eu olho hoje no coração e na alma das pessoas é a mesma coisa que está lá dentro do nosso cenário político que a gente assiste o tempo todo. Eu quero ganhar, eu quero vencer, se não for do meu jeito, é isso mesmo, vou para a avenida, vou fazer escarcel. Quem não concorda comigo, quem quer que a Dilma fique, que me exploda no Facebook, não merece minha amizade, não merece meu ouvido, e eu fico olhando e fico, meu Deus do céu, que negócio zoado que está acontecendo. A gente caiu na pilha, a gente não entendeu que hoje não é possível debater idealismo no Brasil, quando se fala de política, não é possível confiar na política brasileira, a corrupção é estrutural e está em tudo, e a não ser que a gente, pessoalmente, se mova para fazer algo, politicamente falando, de bem comum, servir as pessoas com o bem comum que está em nossas mãos, nada vai acontecer. A única política que eu acredito de fato é essa, é um bem comum que o próprio Deus colocou na minha mão e eu distribuo isso de forma gratuita, com instinto gregário, comunitário. É nisso que eu acredito. O Ariovaldo Ramos, quem faz a oração do pão nosso de cada dia, pede para ser padaria de Deus. E é nisso que eu acredito quando se fala de política, naquilo que a gente vê hoje no cenário político brasileiro, na Câmara, na estrutura, eu não acredito mais. E acredito que a gente tem que fazer o nosso melhor, ler, estudar, entender, votar, pensar nos ideais, dar o nosso melhor nesse sentido. Mas se envolver um pouco mais pessoalmente com isso, dando aquilo que a gente tem nas mãos. É isso. Eu sempre olho essa situação, cara, e toda vez assim, que eu vejo, eu não consigo defender ninguém, cara. Eu vejo uma galera muito empenhada em defender o governo ou em atacar o governo, mas, sinceramente, quando eu observo, eu vejo sempre. Não estou dizendo que eu estou certo o tempo todo, mas eu sempre vejo essa ganância pelo poder, sabe? Por mais que algumas propostas pareçam mais sociais, em algum momento, para mim, eu acho que isso se perdeu. Assim, no meu pessoal, eu não consigo olhar com olhos positivos. Eu sempre acho que é a má intenção de governar. Tanto que a promessa foi que se o governo caísse, né, se o governo Dilma fosse deposto, que o PT ia parar o Brasil, né? Eu acho isso de uma mesquinhez, assim, de falar, eu tenho o poder das massas, do proletariado, eles estão na minha mão e nós vamos parar o Brasil, né? Um tom ameaçador de quem eu não consigo perceber essa vontade do benefício da população, eu consigo perceber um apego pelo poder, cara. A gente quer a democracia, mas a democracia é difícil, porque ela nos obriga a ter que aceitar nem tudo que a gente gosta e quer, conviver com o diferente, e a gente não está conseguindo entender isso, aceitar isso. No piloto a gente falou, o Rodrigo falou, a nossa democracia é uma democracia muito jovem. Talvez a gente nem entendeu ainda o que é essa parada, o que é essa bagaça, que é conviver com a diversidade de opinião, e que, infelizmente, cara, tem hora que a opinião não vai ser a mesma que a nossa, né? Então, assim, os partidos, eu não consigo acreditar em nenhum partido, eu não consigo. São poucos os políticos que eu vejo algum tipo de honestidade no discurso, e os que chegam no poder eu só consigo enxergar uma vontade louca de permanecer no poder. Não consigo ver, né, um discurso de coalizão, um discurso de cooperação, que é o que é necessário para o país, cara. Agora é isso. Mas é utópico demais, eu não acho que vai acontecer. Acho que a gente teve uma grande oportunidade com o Lula de que isso acontecesse. Assim, o Lula foi uma figura que eu, quando refletindo, assim, eu observando, a gente precisava de que ele assumisse uma postura diferente do que ele assumiu, infelizmente, sabe? A gente precisava de um Mandela no Brasil, a gente precisava de um Gandhi no Brasil, a gente precisava de um Mujica no Brasil. Eu acho que o cara que chegou mais perto de ter condições de fazer isso foi o Lula. Assim, ele tinha muitas condições, mas eu acho que ele sentou em cima, né, para não falar o início da frase. Eu acho que ele fez muita besteira e a gente perdeu a oportunidade de ter um grande líder, de revolucionar a forma como a gente enxerga a política. E não tem jeito, cara, é cortando da própria carne, é se sacrificando. Eu acho que o teatro que foi feito a partir das denúncias que foi feito para ele, e o jeito que ele encarou isso, e o jeito que o PT assim, deixou o discurso tão raso dessa questão do golpe,
né, vencer por essa repetição, por essa repetição, por essa repetição, convencer as pessoas por essa repetição, eu acho que eles cavaram a própria cova aí, cara, porque o discurso é vazio. O impeachment é político. Na minha opinião, ela não foi, né, ninguém que analise os fatos pode acreditar que a Dilma caiu por causa das questões fiscais. Porque o Temer pode fazer 2 vezes pior e não vai cair. Ela caiu porque ela é incompetente pra caramba. Mas aí elegeram ela incompetente. Então, ser incompetente não é motivo para impeachment. Né? Mas eu não consigo enxergar esperança porque eu não consigo enxergar em nenhum político, em nenhum partido, a disposição de trabalhar pelo povo. Eles trabalham pelo poder. Quem trabalha pelo povo são partidos que não têm força, e como o PT um dia trabalhou, eu acho, mas quando chega lá, isso tem um preço a se pagar. Né? E aí, manter a integridade quando se está em um cenário como a presidência da República, que eles mantiveram por tanto tempo, né? Eles venderam a alma para o PMDB, e agora estão colhendo o que eles fizeram. Não tem outra explicação. Né? Eles venderam a alma para o diabo. O Temer, né, assumiu esse papel aí que foi proclamado tanto tempo aí que ele era o anticristo. Eu acho que ele aceitou a alcunha de trabalhar desse jeito. Né? Vendeu a alma para o PMDB e está colhendo o que plantou. É isso mais ou menos, Rodrigo? Ou você acha que não? Eu penso parecido com todos vocês aí. Amor ao poder sempre trouxe malefícios para quem não tinha o poder, né? Então, eu acredito na mudança que acontece de baixo para cima, né? Essa mudança de baixo para cima, ela tem que ser em busca da libertação e não da emancipação. Existe uma diferença aí entre se emancipar e se libertar. Emancipar é você buscar uma forma de poder que te liberte a ponto de você ser só para si. Eu quero me emancipar do seu poder, do seu domínio, para que eu tenha o meu próprio domínio, até repetir o domínio que você faz, mas do meu modo. Então, assim, eu não quero buscar romper com o sistema. Eu quero repetir o sistema, só que eu estando no poder. Isso, na verdade, representa o que a gente tem na política. Não é uma política de libertação. Você vê, o PT, por anos, tentou, enquanto a democracia no início começou aí com o PSDB à frente, o PMDB trabalhando junto, e aí depois, quando essa polarização, essa bipolarização caiu para o lado do PT, ele simplesmente se emancipou, ele repetiu o que fazia o outro, e não houve uma libertação. A libertação busca o interesse comum, o interesse de todos, então ele rompe com o sistema. Quando eu chegar no poder, eu não vou repetir o que o poder anterior fazia, eu vou acabar com o sistema. Tem até uma ilustração, né, que diz que quando um determinado governo caiu, e aí os libertários chegaram no Palácio do Poder, os caras que tinham perdido foram até eles e falaram assim, a gente aceita vocês, qual cargo que vocês me dão agora no seu novo governo? Aí eles viraram para eles e disseram assim, não, você não entendeu nada, se você está querendo um cargo para repetir, se você está achando que a gente vai ocupar o cargo de vocês não entenderam nada sobre libertação. A gente está aqui para não ter mais cargo nenhum, a gente vai eliminar isso aí. Então, assim, essa ilustração é só para dizer, a emancipação é a busca por interesse próprio. As pessoas que estão fora do governo e criticam o governo, elas querem realmente uma mudança, ou quando elas assumirem o governo, elas vão repetir os mesmos podres? Ou elas querem uma libertação, que é quando chegar ao governo, elas vão realmente buscar o bem comum, né? Por isso que eu acredito na mudança que vem de baixo para cima, uma mudança que pensa no povo. E se o povo age do jeito que age, eu concordo com o que o Lucas fala, né? O governo que está lá, ele é reflexo de um povo que ainda não aprendeu a viver integralmente pelo seu país, e não para tirar proveito do que o seu país pode te dar. É o que você pode dar para o seu país, e não o que você pode tirar do seu país em benefício próprio. Eu tenho eu até outro dia, refletindo sobre isso, eu acabei postando lá que eu achava que faltava um pouquinho de autocrítica, né?
os que defendem o governo, eu acho que precisavam refletir um pouquinho mais autocriticamente, e os que atacam também, né? O crescer dói. Crescer no sentido de que quando a gente vai avançar para um estágio superior, e se a gente for otimista, como o Lucas falou, talvez a gente esteja caminhando para uma democracia mais adequada, mais inteligente, não por mérito do governo, dos governantes, mas porque de alguma forma, bem ou mal, está se refletindo mais sobre a política, né, diferente da alienação que a gente talvez tenha percebido em momentos passados, talvez a gente esteja caminhando num bom sentido. É que esse ponto em que a gente está é doloroso pra caramba. Talvez seja uma tomada de consciência. Mas eu acho que para a gente ir para frente, a gente vai ter que começar a pensar coletivamente, como a gente colocou na roda aí. E aí o Lucas Ribeiro, né? Você acha que para a gente conseguir chegar nesse ponto, para ultrapassar esse momento em que a gente está do maniqueísmo lá que eu falei outro dia no primeiro programa, o pessoal falou que eu falava difícil, né? Gente, maniqueísmo, né? Não é uma palavra tão difícil. Nessa questão de como a gente está encarando a política dessa maneira bipolar, para um momento em que a gente vai ter a tomada de consciência de que política é política e que a gente tem que trabalhar pelo bem comum, com as nossas convicções, mas trabalhando junto com o outro que não concorda com a gente. Qual que você acha que pode ser esse caminho? E se a gente, como cristão, tem papel importante nesse sentido? Fala aí. Eu acho que um caminho possível é a subversão. E é até onde eu entendi o que Jesus fez, assim. Porque quando Jesus estava na Terra, assim, o relato bíblico que a gente tem, o governo de Roma não era um governo perfeito, era um governo corrupto. E eu acho que se Jesus quisesse fazer a mudança de cima para baixo, ele teria nascido em Roma. E aí ele foi e nasceu na periferia. E aí ele começou a andar com gente da periferia. E ele andou com 12. E aí os gregos foram lá e falaram assim, e aí o discípulo de Jesus chega e fala assim, Jesus, tem uns gregos querendo te ver. E aí, provavelmente esses gregos, né, o que se supõe é que esses gregos iam levar Jesus para Atenas, transformar Jesus num filósofo. E aí Jesus fala para os gregos, manda falar para esses gregos que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai ficar sozinho. Ou seja, eu não vou virar um filósofo, eu não tenho interesse de ir para Roma, essa política de vocês aí, dê a César o que é de César. E o interesse de Jesus foi ficar ali com aqueles 12 naquela periferia, ou alguns mais além desses 12, e através deles, de baixo para cima, de gente iletrada, de gente analfabeta, ele transformou a realidade do planeta. Né? Cláudia Cristina comentou aqui uma pergunta, e aí vou direcionar para o Lucas Vieira, pode ser? Qual é o olhar hoje por Brasil tendo Temer como presidente interino? Na verdade, vou ser bem sincero, eu vi que ele fez um discurso hoje, que a galera tá comentando que foi muito bom o discurso, e que se esse discurso ele se concretizar, vai ser bom, mas eu ainda nem vi o discurso. A única coisa que eu vi é que ele pegou 7 caras dos que estavam na operação Lava Jato e tá nomeando ministro. Era privilegiado. Então, acho que é um começo bem promissor aí. É uma ótima luta contra a corrupção. Né? Que maravilha! Tá? Então, é difícil. Não é uma perspectiva muito boa. A Priscila, que bom que você está participando. Ela perguntou se nós, né, e aí eu vou direcionar para você, Rodrigo, se você é a favor da impugnação da eleição de 2014, para que a gente tenha uma nova eleição, votação direta ainda esse ano. Você é a favor ou contra? Sem querer ser evasivo, mas eu não sei se resolveria, não. Eu acho que o que foi votado foi ruim, o que, se for votar de novo, é assim, legal, vamos fazer uma eleição direta? Tá, quem vai ser candidato? Eu acho que falta um candidato de peso aí. Lula. A Marina, eu voto na Marina. A Marina. Ô, Lucas, eu acho que a Marina tem uma voz profética na política, ela tem uma palavra muito interessante, mas eu acho que ela deveria se manter como profeta, assim, tipo, sabe? Fala a voz profética, aponta o que está de errado, mas eu acho que a Marina não tem força política no sentido de persuasão, de ter
montar um time forte, a galera tá apoiando ela, a liderança dela. Então, eu acho que a eleição direta não resolveria. Mas se rolar, a gente vota, né? É obrigatório.